explicou? Eu acho que foi o pedido do Lula, né? O Lula pediu para que não fossem faccionados, considerados terroristas, essas facções criminosas. Eu acho que em função disso, mas nós pudemos ali externar a importância que isso acontecesse, porque infelizmente viraram organizações com tentáculos para fora das fronteiras do Brasil, incluindo Europa e Estados Unidos, e eles tinham consciência disso. Senador. Após ontem sermos recebidos pelo presidente Trump, no dia de hoje fomos convidados também para estar com o secretário Marco Rubio. Foi mais uma conversa também muito cordial, onde reforçamos a importância de unirmos esforços no combate ao crime organizado. Batemos de novo na mesma tecla de que os Estados Unidos deveriam classificar, sim, CV e PCC como organizações terroristas. Dissemos, que, se Deus quiser, a partir de 2027, o Brasil vai ser um aliado no combate ao crime organizado, diferente do atual governo, que parece proteger esses marginais. Aí, na sequência, também estivemos a convite do vice-presidente, J.D. Vance, que também abriu as portas para nós, com bastante cordialidade. Falamos do mesmo assunto e ele próprio, o vice-presidente, J.D. Vance, perguntou sobre como estava a situação da liberdade de expressão e de imprensa no Brasil. Então foi uma assim, partindo dele, uma preocupação dele, ao perfil dele, desde que se elegeu vice-presidente. Inclusive eu lembro do primeiro discurso dele na Europa, ele foi tratando dessa forma, sua preocupação com a liberdade de expressão, e a gente só apenas atualizou que o governo Lula tinha acabado de publicar 2 decretos, que obviamente eram uma ameaça assim, à liberdade de expressão, e o que nos preocupava muito. Não foram apenas essas as conversas. Você entregou os decretos muito honrado fiquei muito honrado de em 2 dias apenas, mesmo sem ser um chefe de Estado, ser recebido pelo presidente, vice-presidente e secretário de Estado dos Estados Unidos. O secretário deu alguma? O secretário deu alguma? Também com o vice-secretário O secretário ao vivo na CNN, secretário senador, deu alguma indicação? Por que a Casa Branca não se manifestou ainda? Por que a Casa Branca ainda não se manifestou sobre esse encontro? Sendo que no caso do encontro entre o presidente Lula e Donald Trump, houve uma manifestação da Casa Branca, o próprio presidente Donald Trump se manifestou. Por que o lado americano ainda não se manifestou sobre esses encontros? Olha, eu não sei, eu sei que eu estou muito honrado de, como senador da República, um pré-candidato a presidente da República, ser recebido pelas mais altas autoridades da maior democracia do mundo. Isso demonstra, sim, uma preocupação dos Estados Unidos com o que está acontecendo no Brasil, com os rumos que o país está tomando, mas obviamente sem se comprometer. Não houve nenhuma conversa sobre eleições, apenas atualizando o nosso pedido sobre a preocupação do combate às organizações criminosas no Brasil, para que fossem classificados como Senador, sobre isso, o secretário Rubio, quanto tempo vocês ficaram reunidos? E ele deu alguma indicação sobre declarar ou não os grupos terroristas, as facções criminosas como grupos terroristas? Olha, ele me pareceu ser favorável a isso. Nós ficamos ali pouco mais de 30 minutos, porque como todos falam inglês, a conversa flui mais facilmente. Então ele sim foi mais ali, aparentou a nós ser mais favorável a essa pauta. Então, mais uma vez, eu fico muito honrado, porque nunca na história o pré-candidato à presidência da República do Brasil foi recebido ao mesmo tempo pelo presidente da República dos Estados Unidos, pelo vice-presidente e pelo secretário de Estado, lembrando que eles estavam em reuniões ministeriais agora, então abriram espaço na agenda. Agora, ele explicou porque ainda não houve a designação, já que estava alinhado, ele explicou porque eu acho que foi o pedido do Lula, né? O Lula pediu para que não fossem faccionados, considerados terroristas, essas facções criminosas. Eu acho que em função disso, mas nós pudemos ali externar a importância que isso acontecesse, porque infelizmente viraram organizações com tentáculos para fora das fronteiras do Brasil, incluindo Europa e Estados Unidos, e eles tinham consciência disso. Senador, o senhor disse... descreve o clima da reunião com o presidente Trump ontem. E como o senhor reage aos comentários que ainda colocam essa reunião? Eu acho engraçado, né? Porque a gente manda as fotos ali, tem vídeos e tal. Eu não estou passeando aqui, em Washington. Mais uma vez, quem não responderia a um convite do presidente da República dos Estados Unidos? Então, fiquei mais uma vez muito honrado. Eu respondo que eles têm que chorar em algum lugar, para ninguém ver, porque de fato foi uma reunião, beirou a informalidade, uma pessoa que nos tratou muito bem. Então, fiquei feliz. Mais uma vez, todos perguntaram sobre o estado de saúde do presidente Bolsonaro. Quer dizer, é um grande líder da direita mundial.
e que, sem dúvida alguma, desperta a preocupação das lideranças aqui no Estados Unidos. Perguntou também? Todos perguntaram sobre a saúde. O senhor já falou com seu pai depois disso? Eu não posso, né, Igor? A pegadinha dele. Meu pai não pode usar telefone. Quando eu voltar ao Brasil, pessoalmente, obviamente, eu vou relatar para ele. O senhor pretende fazer isso com outros presidentes, além do Trump? Se eu for convidado como futuro presidente Trump, eu já estive em alguns, já estive em Israel, estive no Bahrein, estive nos Emirados Árabes. Então, fico muito já estive com o presidente Cássio, fomos convidados também para a posse dele. Está na iminência de ter um fórum na Argentina de conservadores, talvez ele também tenha a possibilidade de encontrar com o presidente Milei. Então, acho que mais uma vez, foi uma viagem bastante frutífera, produtiva, e para mim foi um motivo de grande honra estar aqui representando o meu Brasil, fazendo um contraponto ao Lula. No fim das contas foi isso, eu mostrando um pouquinho do que penso sobre aquilo, diferente daquilo que o Lula pensa, em especial no tocante a Lula fazer lobby para traficantes, e eu aqui vim pedir que eles fossem reconhecidos como terroristas. Senador, o senhor disse que Donald Trump perguntou sobre... Eu só vou falar sobre Senador, o senhor disse que o J.D. Vance expressou preocupação em relação à liberdade de expressão no Brasil. Os senhores falaram sobre regulação de Big Techs, os norte-americanos pediram alguma coisa em relação a isso para o Brasil? Apenas atualizamos como é que estava o cenário do Brasil, que era preocupante, e lembrei que o Lula tinha pedido ajuda para a China, para, enfim, regular as redes sociais no Brasil, o que, obviamente, é um modelo diferente do modelo brasileiro. Nós entendemos que não cabe o modelo chinês para o Brasil, portanto, a gente fica muito preocupado com esse ânimo do Lula de querer calar as vozes nas redes sociais, de provocar a censura, de perseguir Big Techs. O senhor também disse que o secretário Rubio conversou sobre isso, outros no Departamento de Estado, Landau, eu sei que o Landau também fala bastante sobre esse assunto, eles também levantaram esse interesse. Qual que foi, o que o secretário Rubio perguntou também para vocês? Qual que era o interesse maior deles? Na verdade, a conversa foi mais nessa linha, tinha muitas amenidades também ali, que nós estamos tratando, mas em especial no tocante ao combate às organizações criminosas, que é uma preocupação de brasileiros e de americanos também. O senhor disse que o Marco Rubio se mostrou mais favorável à designação do que quem? Não, ele foi mais enfático em dizer que do que o restante do o presidente Trump. Ele foi mais direto apenas, foi apenas isso, ele foi mais explícito em entender, não quer dizer que os outros também não entendam dessa forma. Então, agora, e ele disse de onde partiu, senador, essa ideia da designação das facções terroristas? Porque não foi do de Donald Trump, o senhor está dizendo que o Marco Rubio foi mais enfático, talvez, sobre isso do que Trump, é isso? Não, apenas isso, gente. Todos, obviamente, eles já fazem isso com diversas outras organizações criminosas pelo mundo, já fizeram com relação à Colômbia, com relação a El Salvador, com relação ao México. E a gente está, obviamente, querendo que também isso seja essas facções criminosas brasileiras, que são altamente perigosas, praticam terrorismo, dominam territórios. Um em cada 4 brasileiros mora em área que são dominadas por eles, que eles implantam um governo paralelo. Isso é uma verdadeira ameaça à nossa soberania, e nós vamos libertar esses brasileiros desse domínio desses narcoterroristas. O governo Lula diz que a plantação de vocês, enfim, assim como foram as tarifas. O governo Lula diz que essa seria uma plantação do bolsonarismo, assim como as tarifas. O que o senhor diz sobre isso? Olha, na verdade, o Lula ele tem que entender que ele sempre virou as costas para a segurança pública, nunca se preocupou em ajudar as polícias estaduais. Não tem você pode ver que esse ano agora despencaram as apreensões de armas e drogas. A obrigação do governo federal é bloquear a entrada de armamentos, de drogas pelas nossas fronteiras, sejam pelos aeroportos, pelas rodovias, pela via marítima. Você vê que o governo não se preocupa em combater a lavagem de dinheiro desses grupos terroristas que estão no Brasil, como em Foz do Iguaçu. Isso já as próprias investigações, algumas investigações já mostram isso. Não, é um ponto de atenção. O Brasil não pode virar uma lavanderia de organizações terroristas como Hezbollah, como Hamas, e parece que isso não é um problema para ele. Então, para nós é um problema, e houve aí essa intenção de um trabalho em conjunto com os Estados Unidos a partir do ano que vem, já que o atual presidente da República parece que não liga muito para a segurança pública do brasileiro.